Essa aula de hoje a gente vai recapitular um pouco do que aconteceu na semana Viver de Resina, né? Luísa, Renê, bem-vindos. Então vou recapitular um pouco, vou falar sobre os erros que o dentista comete de novo, vou falar sobre um planejamento, vou falar sobre os princípios da harmonia, vou debater sobre isso com vocês, tá? Então já me fala aí se você vai garantir amanhã o teu lugar na nossa nova turma do Método Freehands. Então coloca aí amanhã, fala assim, ó, escreve aí, vou me inscrever, só para eu saber se você já decidiu, se você está realmente decidido em fazer parte dessa nova turma, garantir os bônus que a gente vai dar amanhã e começar a transformar a tua vida, né? Recebi muito já feedback de vocês, mandaram mensagens no direct, no WhatsApp até, recebi algumas mensagens. Tem até dentista estrangeiro, tá? Então até doutora que não é brasileira que vai fazer o nosso treinamento, mas eu fico feliz. Pessoal, basicamente eu vou usar duas imagens, tá? Vou usar essa imagem que você tá me vendo, e vou usar essa imagem aqui, onde você vai me ver pequenininho, e eu vou construir aqui. Só um segundo, pessoal. Só um minuto, pessoal. Só um minutinho. Beleza, voltei. Então a gente estava só falando com o meu time aqui, tá? Só um segundo. Voltei aqui, estamos novamente. Então a gente vai ter duas imagens onde vocês estão me vendo e a outra imagem aqui onde aparece somente eu. Na hora que eu estiver mostrando o manequim, provavelmente eu vou sumir da imagem, porque eu vou trabalhar, né? Mostrando aqui, ó, o meu dente, trabalhando no meu dente, e você não vai provavelmente me ver mais. Inclusive vou trazer um pouquinho para frente aqui essa parada, para ver se eu consigo melhorar o ponto de visão de vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Só para recapitular aqui, tá? Ó, o pessoal aqui tá todo mundo junto, todo mundo tá ali se inscrevendo. A Luciana, o pessoal me ajuda a pedir o curso de presente, a Roberta mandou. Que legal. Então vamos lá, pessoal. A gente fez a nossa semana Viver de Resina, foi uma semana bem bacana. Eu fiquei muito feliz com os feedbacks que eu tive e a interação de vocês. Foi importante mostrar para vocês os erros que os dentistas cometem, e foi importante falar sobre a harmonia, e agora vai ser importante reforçar sobre o planejamento que você precisa fazer antes de você fazer uma lente em resina, tá bom? Para a gente não perder tempo, literalmente, eu já vou começar a mostrar aqui para vocês o nosso paciente. Então, esse é um caso que pode aparecer no seu consultório, onde a gente tem aqui, ó, eu vou falar aqui, pessoal, eu vou sumir da tela, tá? Então, a gente tem aqui um paciente com dois centrais um pouco menores que os nossos laterais, tá? Então, isso pode acontecer, o que eu chamo de sorriso invertido, tá bom? Sorriso invertido, ele pode aparecer, pode chegar lá no seu consultório e você precisa planejar. Então, quanto que eu posso aumentar aqui na distância cérvico-incisal, né? Até quanto que eu posso aumentar o tamanho desse meu dente central aqui? Então, isso tudo a gente vai debater, tá bom? Eu vou debater com vocês hoje, vou explicar algumas coisas para vocês hoje, e é importante que vocês aí prestem atenção e analisa como está sendo construído para vocês entenderem. Tá, então vamos lá, vamos seguir. Primeiro, vou construir a minha camada palatina. Então eu preciso aqui, ó, pegar uma resina de camada palatina. Como sempre, eu utilizo a resina CT da 3M. Tá invertida a imagem, só um minuto, ela tá invertida. Deixa eu arrumar aqui também. Eu tô mexendo aqui no 11, ó, tá aparecendo do lado 21 para vocês. Isso. Ótimo. Não tá. Então, beleza. Vou trabalhar aqui com a resina CT
da 3M. Só um segundo, pessoal. Aula ao vivo é assim, gente. A gente tem coisas para resolver, coisas para fazer, então acontece, tá? Aula ao vivo é assim. Beleza? Ótimo, agora o áudio ficou bom. Perfeito, pessoal. O que eu estou fazendo com a caneta na mão? Eu vou pegar a resina CT, vou pegar uma quantidade pequena e vou trazer aqui no dente 11, tá? Então vou tirar um pouco de resina aqui, vou trazer no dente 11 para que eu construa essa camada palatina. Nesse momento, não é a intenção minha mostrar eu removendo a resina, manipulando a resina. E aqui, muita gente tem dúvida, né? Rafael, eu posso fazer isso fora da boca, eu posso fazer isso indiretamente? Gente, fazer fora da boca, fazer indiretamente, é bom? Pode até que ser, mas o tempo clínico vai ser muito maior e a tua dificuldade vai ser muito maior, eu garanto isso. Então, peguei uma pequena quantidade de resina, apoiei no meu dente. Lembrando que para fazer isso aqui, ó, eu preciso ter feito o ataque com ácido fosfórico e adesivo. O dente já pode ter sido preparado ou não, independente de como eu vou construir ele. Posso usar aqui, nesse momento, um pouco do meu dedo. Tá de ponta cabeça, mas, Radi, vai ficar assim mesmo, tá? É a posição de trabalho, tá bom? Se eu colocar a imagem desse jeito aqui, ó. Se eu colocar ela assim, opa, perdão, não vai ser minha posição de trabalho original. Então você vai estar enxergando uma posição que não é a correta, tá? Então eu não posso mostrar assim para você. Eu tenho que mostrar na posição invertida mesmo, beleza? Por quê? Porque eu preciso que você enxergue o meu ponto de visão, ok? Então o meu ponto de visão de trabalho tem que ser o que você vai enxergar, tá bom? Então vamos lá. Resina que substitui a CT. Você pode utilizar a resina Forma, tá bom? Você pode utilizar uma resina, outra resina da nossa querida 3M, uma outra resina. Você pode utilizar também uma Estelite incisal ou Estelite posterior, que tem um pouco mais de carga. Você pode utilizar resinas Vitras, tá bom? Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou manipulando essa resina para que eu tenha aqui, ó, a minha camada palatina sendo aumentada. Eu estou sem luva, pessoal, então às vezes a manipulação vai ficar um pouco difícil para você entender. Eu posso utilizar a ponta do meu dedo, eu posso utilizar uma espátula para fazer essa manipulação. Eu toco essa resina com a espátula e utilizo a minha outra espátula para levantar a incisal dessa resina. Eu preciso aumentar, nesse caso aqui, a quanto? Quanto que eu vou aumentar? Lembrando que os dois centrais têm que ser os maiores dentes do sorriso, então eu preciso aumentar no mesmo nível que o canino, no mínimo, tá bom? Ou, dependendo da oclusão, eu posso aumentar 1, 2, 3 milímetros. Depois, eu vou utilizar outra espátula nas proximais. Então, o processo é adapta a palatina, depois aumenta a incisal ali e adapta a minha proximais. Aqui está faltando um pouco de resina, tá bom? Para ir para proximal ali. Às vezes falar e trabalhar ao mesmo tempo é mais difícil. Tá bom? Então, ó, tá aqui, ó. Vou adaptar também na minha proximal. Praticamente, eu já estou com o meu elemento dentário formado. A incisal que eu queria aumentar, eu já aumentei. Já estou chegando no meu nível. Posso aumentar mais ainda? Nesse caso aqui eu até posso. E vou fazer isso aqui agora. Já está chegando no nível que eu quero. O dente já está formando o padrão que eu preciso. Depois que eu fiz isso, eu vou analisar se eu tenho o que eu preciso na vestibular, se o dente está inclinado, se não está. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Depois que eu construir a minha camada palatina, antes de finalizar ela, eu vou olhar o dente, a vestibular dele, a proximal mesial, a proximal distal, vou analisar ele de cima, de baixo,
para entender se as angulações estão ok. E aqui nesse caso já tá? Então eu posso polimerizar. Beleza? Depois eu vou voltar e vou responder a pergunta de todo mundo. Antes de polimerizar, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, só nessa região que eu percebi que eu posso dar um tchan aqui, melhorar um pouquinho aqui. Bom? Posso polimerizar agora. Antes de polimerizar, eu posso fazer o quê? Pedir para o paciente morder. Tá? Vou virar um pouquinho aqui para ficar mais um pouco na frente para vocês. Posso pedir para o meu paciente morder. E aí o paciente morde, eu ocluo, eu vou verificar o limite que eu tenho, tudo mais. E o pessoal falando aqui, ó, como que não endurece? Vamos lá. Vou mostrar para você como que não endurece. Eu estou utilizando aqui, ó, dá licença. Oi. Estou utilizando aqui, ó, um fotóforo. Ó, fotóforo tá aqui. Esse fotóforo, ele não tem fio. É um fotóforo que não tem fio. Deixa eu encontrar aqui uma forma de mostrar ele para você. E ele tem filtro. Então, ó, o fotóforo tá aqui e ele tá iluminando. E ele não tem o quê? Ele não polimeriza. Por quê? Porque ele tem um filtro aqui, ó. Aqui nessa luz tem um filtro vermelho. Tá vendo? Se eu tirar ele, ó, fica branco. Ó, tirei, tá branco a imagem agora. Ela tá mais branca. Sem o filtro, branca. Com o filtro, amarela. Aqui ela não vai polimerizar nunca. Desse jeito... Opa, voltei. Deixa eu me posicionar. Desse jeito não vai polimerizar nunca. Tá bom? Então você consegue não polimerizar lá no seu consultório. Mas você precisa de um filtro ultravioleta. Tem consultórios, cadeira odontológica, que tem esse filtro para oferecer. Você pode comprar isso separado. Inclusive, a gente dá os caminhos para os nossos alunos, tá bom? Vou polimerizar. Estou usando um fotopolimerizador Granvalo, onde esse foto ele tem uma potência excelente. E depois disso, eu vou fazer a minha camada de dentina seguindo o padrão do tridente do menor esforço. Na camada de dentina, eu vou utilizar a resina BL2. Rafael, qual resina que eu devo utilizar na dentina? A que você quiser. Aqui é a que você quiser. Não dá para falar para você que, pô, é uma resina A, uma resina B, A1, B1. Não, é a resina que você quiser na dentina, tá bom? Então, ó, na resina de dentina, eu não toco, tá, nela. Eu não vou encostar o dedo nessa resina. Coloco aqui e vou começar a minha espatulação. Então, a partir de agora, eu começo a movimentar essa resina. Às vezes, vai mexer um pouquinho, tá? Porque eu vou movimentar ela. Então, ó, sempre na diagonal. Rafael, você não usa pincel? Não, eu não uso pincel. Por quê? Porque o dente fica arredondado com o pincel, tá bom? Então, eu não utilizo o pincel. Eu vou aqui usar, ó, e vou espatular essa resina. Tá pegando o meu microscópio, então eu vou inverter a ponta dessa espátula. Todo mundo me pergunta que espátula é essa, é uma espátula do meu kit, tá? Eu tenho um kit de espátulas. Então eu tenho a minha resina, a minha espátula 01, espátula 01 do Freehands. Eu tenho a espátula 02 do Freehands. Essa é a 02, que é vermelha. E eu tenho a espátula 03 do Freehands, que é a preta, onde a gente tem a manipulação correta da resina em cada espátula. Então, cada espátula serve para uma coisa, tá bom? Pô, Rafael, como é que eu consigo isso? Eu vou te falar como você vai ganhar essa espátula amanhã, tá bom? E se eu não ganhar, Rafael, se eu não conseguir ganhar, aí você pode falar com o nosso time, depois de amanhã, terça ou quarta-feira, ou até na hora que você for garantir a tua vaga, você pode se inscrever, garantindo também, no treinamento, garantindo também a tua espátula. Então, o princípio aqui é criar um platô vestibular. Por quê? Porque eu preciso ter uma base lisa, plana, onde eu não tenha diferença de espessura, e uma base lisa, plana, fina, para que eu possa vir depois e colocar a minha camada vestibular. Rafael, essa camada de dentina precisa ir até a cervical? Não necessariamente. Se eu não quiser fazer uma grande alteração de cor, quiser uma lente mais naturalizada,
eu não preciso ir até a cervical. Se eu quiser fazer uma grande alteração de cor, eu preciso ter uma camada fina, mas eu preciso ter uma camada de dentina até a região cervical. Então, eu vou manipular, essa resina já está bem fina. Eu vou terminar aqui a manipulação, ó. Perceba que ela não endurece, tá? Por conta do filtro ultravioleta ali, no filtro que a gente tem, que todo fotóforo tem, todo fotopolimerizador tem, e você vai utilizar esse filtro para você fazer aqui, tá bom? E agora, a Andressa comentou sobre a tira de poliéster. A gente vai começar a trabalhar com a tira de poliéster aqui, tá? Bom, agora eu não adaptei, se você analisar, ó, eu não manipulei essa resina aqui, ó, nem na mesial nem na distal. Então, ó, o que eu vou fazer? É a minha tira que vai dar esse posicionamento. Como eu te expliquei na aula 2 da semana Viver de Resina, eu faço a manipulação da tira entrando dentro do suco gengival e já formando a minha aresta de transição. Ah, Rafael, tem dificuldade com a tira. Todo mundo tem. Depois que você pega o jeito, você nunca mais erra, tá? Estou fazendo aqui uma visualização fora do microscópio. Às vezes no microscópio, do jeito que eu estou aqui, eu não consigo ensinar bem para vocês. Então, ó, passo a tira, removo a tira, já vai começando a formar as minhas arestas ali. Eu já vou dando o formato triangular para o meu dente que eu quero. E agora, eu volto com a minha espátula e vou fazer de novo a manipulação, ó, jogando aquele excesso de resina para o centro do meu dente. Ó. Tudo isso aqui é excesso de resina. Ó. Tudo é excesso de resina. Então eu venho da minha aresta que eu formei com a tira e vou manipulando para o centro do meu dente. Pô, Rafael, a resina não gruda na tira? Já falei muito disso, já discuti muito isso. No meu caso aqui não. Por quê? Porque a resina é uma resina boa de manipulação. Pode ser que dependendo da resina que você esteja utilizando, seja uma resina difícil de manipular, você vai ter uma dificuldade maior. Ok, Rafael, fiz aqui o passo a passo. Vou melhorar isso aqui que ainda não está bom. E vou passar a tira novamente. Tudo pensando em deixar o meu dente com um formato triangular. Ok? É isso que eu busco. Por isso que eu tenho que deixar essa resina bem fininha e já começar a modelar a minha aresta de transição já na dentina. Entro de novo com a tira para não deixar essa resina ir para outro dente e para dar a minha aresta de transição. Outra vez, mesial, mesma coisa. Agora eu vou fazer a minha estratificação. Vou remover um pouco da resina incisal. Ó, não preciso dessa resina aqui. Faço o corte dela. E agora eu vou fazer a minha estratificação. Eu vou até deixar essa resina no tubo, porque daqui a pouco eu vou utilizá-la de novo. Essa resina de sobra aqui, ó. Eu vou colocar ela dentro do tubo, que eu vou utilizá-la daqui a pouco novamente. Pessoal, dá uma curtida no vídeo aí, tá? Dá uma curtida no vídeo aí. O pessoal tá fazendo bastante pergunta aqui sobre fio retrator e tudo mais. Agora eu respondo vocês. Quando eu vou fazer uma estratificação, eu preciso primeiro saber que a minha dentina, ela não fica reta aqui, ó, nas mesiais e distais. Então eu vou tirar essa resina daqui, ó. Como assim, Rafael? Isso. Eu vou tirar ela aqui, ó. Eu vou deixar essa faixa mesial transparente. E a distal também. Então aqui, ó, ela tem um ângulo, ela não vai até a incisal. Depois que eu faço isso, eu divido o dente no meio. Divido o dente no meio. E vou fazer a separação da minha região de contramamelos, né, e sulcos de desenvolvimento. Ó, só manipulando a minha espátula eu consigo abrir e formar os meus sulcos de desenvolvimento. Ó. Aqui também eu tenho outra fissura, outro sulco, que é construído aqui.
E aqui eu posso puxar um pouquinho essa resina. Pronto. O dente está praticamente com uma estratificação feita, tá? Pode ser que você não esteja enxergando, mas está aí, tá bom? Eu acredito que você está enxergando sim, mas está aqui, ele está estratificado. Rafael, e quando eu não posso aumentar o tamanho do dente? Você vai ver que vai funcionar bem isso aqui, tá, pessoal? Lembrando, não custa repetir que eu não fiz aqui uns passo a passo, né? Os passos específicos. Quais deles? Eu não fiz a minha blindagem plana, não fiz o ataque com ácido fosfórico, não fiz o ataque com adesivo, né? Eu não utilizei adesivo. Então eu não usei tudo que eu preciso usar no meu elemento, tá bom? No meu dente. Qual dentina que eu utilizei? Foi a Stellite BL2, tá? Stellite BL2 da Stellite Omega, né? A resina BL2 da Stellite Omega. Resina maravilhosa, deliciosa. E agora, eu vou fazer o halo incisal. Existe um halo incisal aqui, ó, depois dessa faixa transparente, ó, tá? E eu vou fazer o halo incisal, posso fazer ele de duas formas, com corante ou com resina. Vou fazer ele com resina, tá bom? Vou usar a mesma resina BL2. Ó, o pessoal perguntou aí, ó. A Eliana perguntou sobre o halo incisal. Vou fazer ele aqui agora, tá bom? Resina BL2 aqui para fazer o meu halo incisal, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui. Posso fazer com pigmento, posso fazer com resina também. Vou inserir. Aqui tem muita resina, tá, pessoal? Não precisa ser desse tanto. Eu utilizei a minha mão, então às vezes vai ficar contaminado, tem sujeira para fazer a cobrinha. Então, ó, aqui, ó, tá sujo, tá contaminado. Então, esse halo incisal é uma área radiopaca que o nosso elemento tem e a gente precisa fazer ele para a gente não deixar a ponta transparente. A gente tem uma transparência nas nossas lentes, mas não é na ponta, tá, pessoal? Então, eu tenho esse halo incisal para fazer a área radiopaca, tá bom? E você vai construir ele com uma resina ou você pode construir ele usando pigmento. Vou fazer com resina aqui. Dentro do treinamento eu ensino a fazer dos dois jeitos, tá? Então você que vai garantir a tua vaga no método Freehands amanhã, você vai conseguir fazer das duas formas, porque eu ensino dos dois jeitos lá. Eu acho mais bonito do jeito que eu estou fazendo aqui. Mas nem sempre você vai concordar comigo, né? Depois que você pegar o jeito, então é importante que você aprenda a fazer de jeitos diferentes. Então, ó, isso aqui é o halo incisal que eu estou criando, tá bom, pessoal? Esse halo ele vai dar uma sensação mais bonita para o meu elemento, ok? É difícil falar às vezes e fazer. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Aumentando o halo aqui também. Então você vai fazer uma borda incisal no seu elemento com esse halo, com essa resina. Bom, basicamente isso. É uma resina, eu estou utilizando a resina aqui, BL2. Você pode utilizar a BL1 se você quiser, da Stellite. Você pode utilizar outra cor de resina se você quiser. E você também pode utilizar um pigmento para você fazer esse halo radiopaco. Ok? Então aquela faixa transparente que existia não vai existir mais, tá bom? Só melhorar essa ponta aqui mesial, que eu tô achando ela muito vestibularizada. Beleza? E vou polimerizar isso aqui, tá bom? Precisa de microscópio? Não precisa de microscópio, pessoal. Luciana, não precisa de microscópio, tá bom? Não precisa. O Pedro perguntou qual lente de aumento que eu estou usando nesse microscópio. Essa lente é a 0.75, mas não é um microscópio comum não, tá, Pedro? Não é um microscópio odontológico não, é outro microscópio. E agora, aqui nessa região, ó, vai desfocar, mas aqui, ó, vou mostrar para vocês, vai desfocar, não dá para mostrar não. Deixa eu ver se desfocou muito. Mas aqui nessa região incisal, eu vou colocar agora
uma resina fluida. Por quê? Porque ficou aqui espaços, ó. Tem buracos aqui e eu vou colocar uma resina fluida aqui. Que resina que eu vou colocar? A Transopal. Deixa eu mudar, né? Colocar ela de cabeça para baixo, é ruim para vocês lerem. Transopal da Impress Direct, aqui nessa região. Tá? Então eu vou colocar essa resina aqui, ó. Só para eu ter essa região que tá em um buraco ali, que tem um espaço. É uma região que eu vou utilizar para tampar, tá? Esse buraco, esse espaço que tem ali. Você faz desgaste na vestibular antes de aplicar a resina. Depende do caso, tá? E agora eu tô acomodando, ó. Eu tô usando um pincel. Posso usar um pincel, posso usar uma ponta para acomodar a resina que eu coloquei aqui nessa região para ela fazer o efeito que eu preciso. Tá bom? Então, ó. Pessoal, e no microscópio, quem perguntou de microscópio, é muito mais difícil, porque no microscópio a tua visão ela é indireta. Então você não consegue enxergar tão bem. E a curva de aprendizado é maior. Então não precisa você ter que investir em microscópio para fazer isso aqui não. Eu estou fazendo para mostrar para vocês como é que é o meu mundo e como é que eu faço as minhas aulas, tá? Você vai ter aula disso aqui, desse jeito aqui, nessa imagem no curso. Entendeu? Então assim, e tá tratada, tá até melhor essa imagem. Então você vai ter esse respaldo lá, e por isso que eu estou mostrando desse jeito. Mas não necessariamente você precisa fazer assim, tá bom? Vou polimerizar essa região. Polimerizando aqui. E agora, eu não quero uma faixa transparente lá, então eu vou fazer um contramamelo. O que é um contramamelo? E eu vou fazer contramamelo e ranhuras incisais. Vou pegar um pigmento, esse pigmento aqui, ó, white, também da Impress Direct, pigmento white, e vou fazer ranhuras ali, contramamelos, tá? Na região incisal. Pincel, e vou manipular, ó. Passo o pincel da incisal para vestibular, da incisal para cervical, aonde eu vou colocar esse pigmento. Coloco um pouquinho, polimerizo. Para quê? Para que eu tenha o contramamelo criado. O que é um contramamelo? É uma proeminênciazinha que a gente tem de dentina. É uma ranhurazinha que a gente tem. E isso facilita, tá? Deixa o sorriso mais bonito. Perdão pela luz azul, pessoal. Esqueci aqui de tampar. E vou fazer isso aqui, vou brincar com o meu dente o quanto eu achar que eu preciso, tá bom? Você pode fazer aqui com pigmento, você pode fazer com resina. Com pigmento eu acho mais fácil. Bem de leve, tá? Então, eu tô tampando o dedo só para a luz não ficar forte. E você vai usando e colocando os pigmentos ali com o pincel. Que pincel que é esse? O pincel 2 zeros que eu utilizo. Esse pincel, ele é muito caro. Ele custa R$10 no Shopee, no AliExpress. Comprei R$10 não, pessoal, R$1. Comprei 100 pincéis e paguei R$100. É um pincel que ele não é autoclavável, mas é um pincel bem legal, dá para utilizar bastante. E aqui eu vou fazer o quanto eu acho que eu preciso. Pense o seguinte, pessoal, o nosso dente não tem uma faixa transparente nele. Ele não tem uma faixa, ele tem uma área, uma zona translúcida. Se você deixa uma faixa lá, não fica bonito não. Então esses contramamelos, eles impedem que essa faixa fique feia. Desculpa pela luz azul de novo. Que você tem uma faixa de transição ali. Então esses contramamelos servem muito para dar um efeito mais bonito naquela região. Tá bom? Melhorando a tua estratificação. Então, quanto eu já fiz aqui? Já fiz uns 12. Só que é bem fininho, pessoal. Lembrando que está numa visão de microscópio, tá? Se você for olhar o paciente a olho nu, você não enxerga isso aqui. Por quê? Porque é uma visão de microscópio. Ok?
bem fininho. Não dá para você levar em consideração o que você está vendo aqui a olho nu. É bem pouco. Você vai ver que na hora que eu fizer a nossa camada de esmalte, vai parecer que está muito, mas é porque está no microscópio. Não se esqueça disso. Ok? Tirando o meu excesso aqui. E já estou quase finalizando essa parte específica. E aí no esmalte, quando eu quero um esmalte mais brilhoso, eu vou utilizar uma resina totalmente transparente. Quando eu quero um esmalte menos brilhoso, eu vou utilizar uma resina, tá? Que tenha mais croma. Então, nesse caso, como eu quero evidenciar mais a minha estratificação, eu vou utilizar agora uma resina totalmente transparente, que é uma MW, tá? Então, assim, é uma resina que a gente utiliza pouco, ela tá gasta aqui, ó, porque é bem pouquinho mesmo, a gente usa só no camada de esmalte. Mas é uma resina muito boa, muito bonita, ela dá um brilho bem legal, ainda mais se o nosso substrato não for amarelado. Ela dá um brilho bem legal. Vou fazer aqui só para você entender, tá? Vou colocar uma pequena quantidade, não vou ficar aqui lutando com esse dente. Não vou fazer o esmalte até a cervical, mas você deve fazer isso. Não vou fazer para a gente otimizar o tempo. Então, ó, vou apoiar o esmalte aqui e vou começar a trabalhar ele. Lembrando que eu não vou utilizar esse esmalte até aqui agora. Didaticamente eu não vou fazer isso, mas você faça lá no seu dia a dia, no seu trabalho, se você estiver fazendo uma lente em resina de cervical incisal, onde você vai alterar a cor. Ainda mais se você tiver utilizado uma dentina que não tenha brilho, uma dentina que não dê polimento. Supondo que você usou uma resina de dentina 3M, uma resina de dentina da Forma, e aí você não leva o seu esmalte até a cervical. O esmalte tem que ser sempre resinas Tokuyama, ou Palfic, ou Stellite. Você vai ter um problema, porque elas não vão ter polimento, essas resinas de dentinas que você usou. Então, por exemplo, se você utilizar uma OB da Charisma, você vai ter problema na dentina se você não levar o esmalte até o final, ou tampar toda essa resina de dentina. Por que você vai ter um problema? Porque é uma resina que não tem polimento, tá bom? O pessoal falando de blindagem plana aí, Olímpia, basicamente você mudar, tá? Eu já falei bastante disso, mas basicamente, quem é resineiro antigo aí sabe, mas é basicamente você mudar o croma, a cor do substrato, sem ganhar volume. Às vezes o paciente quer um dente bem branquinho e para você conseguir você tem que pôr muita resina. A matiz, a blindagem plana, não precisa você pôr resina, você consegue mudar a cor do substrato sem ganhar volume. E assim você evita com ela também um manchamento secundário. Acontece muito manchamento das nossas lentes aqui, ó, região proximal e região cervical, porque é onde eu tenho menos resina. E a blindagem plana evita que essa parada aconteça. O que é a blindagem plana? Resumidamente, é a gente pintar o dente de forma que a gente consiga diminuir o croma ou a cor, né, do nosso elemento para fazer uma lente em resina mais delicada, mais clareada e uma lente em resina que não vai manchar depois. Ok? Acredito que eu consegui te responder de forma resumida. E a blindagem plana é uma parada que eu desenvolvi e está dentro da minha metodologia, dentro do método Freehands, que vocês vão poder ter acesso a partir de amanhã. E a gente tem algumas surpresas para os primeiros. Então, se você quiser aprender toda a minha metodologia, você vai conseguir fazer isso a partir de amanhã. E se você for um dos primeiros, você vai ter ali bônus, vantagens, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei meu esmalte e estou removendo ele agora. Estou removendo esse esmalte agora. Na incisal. E na mesial e na distal. Pô, Rafael, eu posso deixar esse esmalte mais alongado, esse dente mais alongado, acima ainda do meu halo? Posso. Se eu quiser polimerizar ele desse jeito aqui, eu posso. Ele vai ficar mais alongado, mas eu posso. Não interfere no meu resultado, tá?
Na hora do acabamento e polimento, eu vou melhorar isso aqui, mas eu já tenho um formato pré-definido. E ficou maravilhoso meu dentinho, tá bom? Deixa eu só melhorar aqui, porque eu acho que vocês vão me encher a paciência se eu não fizer isso. Vocês vão achar que não ficou legal. E aí depois eu vou dar acabamento e polimento, melhorando esse elemento, tá bom? Então eu vou polimerizar, ó. Polimerizei. A Franci perguntou, a blindagem plana poderia fazer em todos os casos? Quando o paciente quer um dente muito natural, não, você não vai fazer, tá bom? O paciente quer um dente muito natural, você não vai fazer. Pessoal, só pra gente seguir aqui, tá? Deixa eu pôr meu celular, meu computador para carregar, peraí. Só um segundo, vou colocar o meu computador para carregar, senão a nossa live cai. E aí, curtiram o resultado desse dente? Lembrando que aqui a gente pode ter dezenas de variações, tá? Que tipo de variação que eu posso ter, Rafael? Você pode ter uma variação, por exemplo, de cor de esmalte, cor de dentina, halo incisal, transparência incisal. Ficou preto, foi de propósito, tá bom? Pera aí, voltou. É porque eu não quero mais mexer aqui. Depois eu volto ele aqui pro lugar, porque realmente tinha ficado preto a imagem. Porque o meu microscópio é todo chato, todo chatão assim. Na hora que ele quer, ele fica preto. Se eu encosto num fiozinho, a imagem some. Mas deu para entender o que eu fiz aqui? Deu para entender como eu construí esses dentes? Esse dente, essa lente? Imagina você fazer isso. É claro que aqui, ó, eu demorei, 40 minutos para fazer esse dente todo? Quase. Mas foi um dente inteiro. 40 minutos. Explicando. Isso aqui em 25 minutos você faz um dente inteiro, se você quiser. Tá? E os 4 ou 6 dentes primeiros são os mais difíceis. Então depois, pronto. Depois, pronto. Você faz de canino pré-molar, você faz cada dente em 15 minutos, se você quiser. Então hoje eu gasto ali 5, 4, 3 horas e meia, dependendo do caso, tá bom? Bom, vou responder algumas perguntas aqui. Eu sei que a gente tem perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Perguntas. Time, vocês mandaram alguma pergunta? Vamos ver. Eu vou responder as perguntas que eu não respondi, tá, pessoal? Então a Roberta falou assim, ó, por que você já não sobe com a palatina até tampar o diastema? Vamos lá, bela pergunta. Vou voltar aqui e responder a pergunta da Roberta. Que top essa pergunta, Roberta. Fiquei feliz de responder ela. Vamos lá. Por que eu não vou trazer essa resina de dente palatina lá no início até fechar o diastema? Presta atenção comigo, Roberta. Se você participou, tenho certeza que participou, de todas as aulas de aquecimento, teve uma aula lá que eu expliquei que o diastema, a gente só trata o diastema, a gente só fecha o diastema até o limite ou o ponto mais alto da papila. Antes de começar essa lente aqui, e aí, gatão, tudo bom? Quer dar um cheiro no pai? Então, antes de começar essa lente aqui, tinha um espaço aqui, ó. E aí a doutora Roberta perguntou assim, Rafa, por que você não leva essa resina? E aí, gatão, tudo bom? Vai lá, mamãe. Fecha a porta, pai. Então, por que eu não levo essa resina da palatina a mesial aqui até fechar o dente? Porque se eu tivesse feito isso, eu ia roubar o espaço desse outro dente aqui, ó. Sem levar ela, eu não tinha um diastema ao ponto de precisar levar ela. Por quê? Porque eu não posso trazer esse dente pro lado, eu não posso trazer o 11 pro lado do 21. E qual que é o meu limite? O ponto mais apical da minha papila. Se eu tenho um ponto apical aqui, eu não vou trazer mais mesializado ou distalizado. Beleza? Deu para entender, Roberto? Acredito que sim. Acredito que você conseguiu pegar essa sacada aí. Tá? Mas foi uma bela pergunta, tá bom? Como não endurece? Já respondi essa pergunta. Você precisa de um filtro, tá? Para a luz não pegar lá e endurecer seu dente. Existem filtros aí que você pode adquirir no mercado, inclusive para cadeira odontológica. Você pode usar o refletor com filtro lá nela. Existem filtros para isso. Qual resina substitui CT?
A principal delas é a forma, tá? Forma trans ou forma incisal. É a principal resina que substitui a CT da 3M para fazer a camada palatina. Estou com o meu microfone aqui, ó. Radi perguntou: pode ser da 3M dentina ou opaca? Pode ser da 3M dentina opaca? Eu não entendi essa pergunta. Pode fazer ela de novo, por favor? Não entendi mesmo. A Andressa: Rafa, tem muita dificuldade na tira de poliéster quando é para separar as interproximais. Pode dar uma dica? Claro. Para separar uma interproximal, pessoal, se ela está grudada, eu vou utilizar isso aqui, ó. Essa parada chamada microcut da TDV para fazer uma separação, tá? Então, ó, eu entro com ela aqui e separo. Tá? É um serrote. Beleza, a tira de poliéster é para fazer a minha aresta, tá? É claro que a aresta aqui não vai estar bem definida porque eu não levei o esmalte até o final, mas ela está aqui, ó. Eu consigo ver a aresta. Ela existe. Não vai riscar, pessoal. Achei que fosse riscar. Não vai, ficou muito fraco. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Aqui, ó. Vou marcar. A aresta está aqui, ó. Formato de um dente mais triangular. Não tá marcando, pessoal. Sinto muito. Tô sem lapiscópio aqui. Então a aresta existe na mesial e na distal, tá? Então tem que ser um formato mais triangular. Tudo que tá aqui nessa região eu chamo de zona de sombra. Tudo que tá aqui nessa região eu chamo de zona de espelho. Beleza? Acho que eu respondi essa pergunta, né? Sobre a tira de poliéster. Vamos lá. Outra pergunta. É muita pergunta, hein? Meu Deus. Cadê onde eu tô? Tá. Como adaptar na cervical? Você usa fio retrator? Não uso fio retrator. Você precisa estrangular a cervical. Toda vez que você for fazer uma lente em resina, você precisa pensar em estrangular essa resina na cervical. Se eu estrangulo ela, ou seja, eu aperto bem ela, é uma resina que não vai ter sobrecontorno. E jamais ela tem que entrar a nível subgengival, a não ser que eu tenha, por exemplo, uma abfração, uma retração gengival ali, uma lesão não cariosa, onde eu preciso acomodar a resina dentro do sulco. Mas raramente isso acontece. Então eu preciso estrangular essa resina aqui para ela ficar delgada. E ela tem que sair em 45 graus, tá? Ela não pode sair assim, ó. Eu não posso ter esse degrau, eu preciso ter isso aqui, ó. E no acabamento você resolve esse problema caso na construção você crie ele. É bem tranquilo. Eu ensino um jeito bem simples de você resolver esse problema de volume aqui, ó. Bem tranquilo mesmo, tá? Garanto isso. Outra pergunta. Gente, é muita pergunta, eu não sei se eu consigo responder todas, tá? Uso fio trator? Já utilizei muito, em alguns casos eu utilizo ainda, mas eu estou diminuindo por alguns fatores. Mas no curso eu ensino com e sem o fio, tá bom? A Andrea perguntou, qual dentina você utilizou, Rafael? Vamos lá então, só para responder de novo sobre as resinas. Resina camada palatina, resina CT da 3M na palatina, tá bom? Na dentina, resina BL2 da Stellite Omega, na dentina, ok? E no esmalte, resina MW, também da Stellite Omega. Não está focando, aí focou. MW da Stellite Omega. E para fazer o meu halo radiopaco, BL2 também. Para fazer o fechamento, né, da zona translúcida da incisal, Transopal, resina Transopal da 3M, da Ivoclar, resina Flow IPS. Aí. E para fazer os contramamelos ali, eu utilizei pigmento white da Ivoclar. Deixa eu ver se eu consigo focar. Pigmento white da Ivoclar para fazer os contramamelos. Lembrando que você pode fazer contramamelos de outra forma, o ensino de outra forma, você pode fazer o halo radiopaco de outra forma, você pode fazer a translucidez incisal de outra forma. Existem várias formas de fazer isso, tá bom? Tá. Rafa, se fosse para fazer alteração de cor cobrindo todo o vestibular, você usa o fio trator? Não. A alteração de cor não depende do fio trator, depende muito da blindagem plana, tá bom? A Eliana, Rafa, você não coloca halo incisal? Sim, Eliana, construímos.
O que é blindagem plana? A Olímpia perguntou. Essa que eu respondi, tá, Olímpia? Então é o fato de você conseguir mudar a cor do substrato, o croma dele, a matiz dele, sem você ganhar volume. Basicamente pintando o dente, tá bom? A gente tem formas de fazer isso. Você pode passar até 3 camadas para você deixar esse dente mais branco sem precisar ter volume de resina, tá bom? Depois disso você faz a sua camada de dentina e a sua camada de esmalte. Quando o paciente não quer estratificação, a resina dentina vai até o final da camada palatina? A Luísa perguntou. É isso mesmo, Luísa. Se eu não quero um dente estratificado, essa resina de dentina que ficou até aqui, ó, ela vai até a minha incisal. Se eu não quero um dente estratificado, a resina de dentina que ficou aqui, nessa região, ela vai até a incisal. Entendeu? Ela vai morrendo, vai dando uma camadinha bem fininha, mas sim, se eu não quero um dente estratificado. Que é o que eu chamo de método freehands básico. Eu ensino essa parte sem estratificação e a gente avança para o final depois, tá bom? A lente de aumento que eu estou usando aqui, deixa eu confirmar se é essa mesmo, mas é do meu microscópio, não é um microscópio odontológico, tá? Essa lente aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, é uma 0.3, tá? Uma lente 0.3 no microscópio, mas não é um microscópio odontológico. Então, não sei se vai fazer sentido você entender essa parada aqui. Esse microscópio foi montado, tá? Fui pegando uma coisa aqui, outra aqui e montei. Luciana perguntou se precisa de microscópio. Não, não precisa, tá? Eu faço caso sem microscópio ainda, só para não perder o time. Você faz desgaste antes de aplicar a resina na vestibular? Nem sempre. É muito raro. Tem casos que eu faço preparo, mas é muito raro, tá, Radi? A Andréia, tem dificuldades na hora de colocar a dentina, sempre fica um degrau entre a camada palatina e vestibular. Tá, pode ficar. Pode ter esse degrau sim, pode acontecer isso, Andréia. E aí você coloca ali uma resina de dentina, apoia bem ela, tá? Pode ser que você consiga talvez fazer assim, ó, antes de começar a camada de dentina, fiz a camada palatina, ficou um degrau aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou mostrando direito. Fiz a minha camada palatina, ficou um degrau nessa região, porque o meu dente está aqui, ó. Aqui na minha aliança aqui tem um degrau, só para você entender o que a gente está querendo dizer. Vou construir minha camada de dentina, esse degrau me incomoda. Então o que eu posso fazer? Pega um pouquinho de resina antes e coloca aqui, ó, e polimeriza. Só uma fitinha de resina mesmo, um pouquinho. Adapta lá para não deixar bolha e polimeriza. Você não vai ter mais esse degrau na hora de você construir a sua camada de dentina. Não sei se você conseguiu entender, mas acredito que sim. Você pode fazer isso para facilitar o seu dia a dia, entendeu? Quanto tempo de fotopolimerizador, tá? Sempre, por exemplo, o Rafael utiliza o fotopolimerizador Granvalo, tá bom? E aí, pessoal, muita gente, o que a galera faz? A galera faz e coloca o Granvalo e tampa isso aqui, ó. Essa ponta, essa cabeça, esse diamante, coloca papel filme, aquele envelopador lá, ou saco de laranjinha, coloca aqui, ó, beleza, entenda sobre asepsia. Mas você não pode colocar nada nessa ponta. Essa ponta aqui não pode ter nada, tem que ficar livre. Você pode envelopar daqui para baixo o corpo dele, mas a ponta nunca, tá? Deixa esse diamante livre. Faz higienização dele, mas deixa ele livre. E o tempo de resina? Eu uso a intensidade média. Claro que a luz não está aparecendo para você. Esse brilho aqui dela não está aparecendo na tela. Mas eu uso a intensidade média, 20 segundos, tá bom? Cada polimerização. Claro que no adesivo, às vezes eu uso 10 segundos, às vezes num pouquinho de resina eu uso menos tempo. Vou fazer uma dentina e vou colocar um esmalte por cima. Na dentina eu uso 10, no esmalte eu uso 20, 30 segundos. Mas no mínimo 20 segundos, tá bom? Porque o segundo fator que mais fratura a resina é a má polimerização. Se você tiver e pecar nisso, a gente vai ter problemas de fratura. Tá, vamos lá. Achei a incisal muito transparente. Eu poderia melhorar? Poderia sim, parecida. E assim, não ficou transparente, tá? Aqui no nosso microscópio parece ter ficado, mas não ficou não, tá bom? E você pode usar uma resina BL2 no esmalte, porque a MW que eu utilizei, ela não tem cor, ela é só transparente pura. Então eu posso usar uma resina BL2, tá bom? Caso eu queira. Mas não ficou transparente não, tá bom? Não ficou não. Aqui é porque parece estar, mas não fica não, tá bom? A olho nu não fica, beleza? Do jeito que eu fiz não vai ficar. Como você controla a umidade na região cervical para conseguir uma boa adesão? O Esteban perguntou. Esteban, primeiro, tratar a gengiva. A gengiva não pode estar inflamada, não pode estar com, digamos assim, né, com mau uso, mau cuidado. A gengiva tem que ser uma gengiva saudável. O primeiro ponto é esse. E segundo ponto, sim, se ela estiver saindo uma água, estiver supurando alguma coisa, você tem que
isolar. E aí você pode isolar com fio retrator, você pode isolar com veda rosca, você pode fazer isolamento absoluto. Então aí você tem que cuidar. Mas o ideal é cuidar dessa gengiva antes, tá bom? Então faça uma higienização, faça uma profilaxia, faça uma raspagem se necessário, passe o paciente usar um Perogard ali, né, que é uma clorexidina 0,12, por um período de 7, 10 dias, e aí você vai tratar bem essa gengiva e você vai poder manipular ela, não vai ter problema de contaminação, tá bom? A Érica fez uma pergunta, parece ser bacana, vamos lá. Qual a resina da Palfic mais se assemelha a BL2 Estelite? Nenhuma, mas tem duas ali que são bem parecidas, só que são mais transparentes. A BW e a WE. São duas resinas da Palfic, que é da mesma empresa da Estelite Ômega, que são resinas mais transparentes, menos brancas que a BL2, tá? Todas as duas são muito parecidas. A WE e a BW são muito parecidas, mas elas não chegam perto da BL2 não, tá bom? O Radi perguntou, a 3M tem resina OA1, por exemplo, que é opaca. Aquela pergunta que você tinha feito, né? Essa que beleza, entendi. Posso utilizar, por exemplo, na dentina uma 3M opaca OA1? Pode. Mas o seu resultado final vai ser um resultado mais naturalizado. Vai ter opaco, que é na dentina, não precisa de brilho na dentina, não precisa de cor. E esse A1 vai ser uma cor mais naturalizada. Não vai ser uma BL2, não vai ser uma resina W3, W2, que da Estelite, por exemplo. Não vai ser uma OB, que é uma resina clareada. Aí você vai ter que entender a expectativa do seu paciente e corresponder a ela. O paciente não quer um dente amarelo, você vai trabalhar com resinas Blitz. O paciente que quer um dente mais naturalizado, vai trabalhar com a resina Blitz próximo do natural. Ou resinas naturalizadas, OA1, OA2, D1, D2, né? E etc, tá bom? Ou você pode trabalhar com a resina bleach em camada muito fina se o substrato dela tiver uma cor bacana, tá? Não dá, é porque assim, não existe receita de bolo, sabe? Não tem como passar para você aqui. O que eu posso passar você precisa ter essas resinas na sua gaveta. Essas 3 resinas você tem que ter na tua gaveta. Além dessas 3, aí você vai brincar. Aí é onde entra o talento e a expertise do resineiro. Aí foge da minha alçada. O que eu falo para meus alunos? Cara, até você estar faturando bem, até você ter um know-how, até você se tornar mesmo uma referência, faz o básico. Faz ali um padrão para você ficar bom naquilo. Rafael, comecei a faturar R$ 25.000 todos os meses. Tem 4 meses que eu faturo isso. Vou mudar um pouco a tua técnica. Manda bronca. Vou usar uma resina que eu não utilizei antes. Manda bronca. Mas no início, tenta seguir um padrão. Tenta não ficar se colocando sempre no talo. No sentido de não usar aquilo que você já está usando, de não fazer algo novo no início. Tenta ter um padrãozinho para facilitar até a tua logística. Minha compra vai ser mínima, eu vou comprar o menos possível para fazer 3, 4 casos, para poder recomprar alguma coisa depois, vou utilizar o fotopolimerizador que eu tenho, vou falar, beleza. E assim você segue, entendeu? Não fica, talvez, não sei, é o meu modo de pensar e é como eu te orientaria, tá? Se fosse meu aluno, tá bom? A Renata, Rafael, dá para fazer a concha palatina em alguns casos? Rafael, para fazer a concha palatina em alguns casos, necessita do enceramento protético? Renata, vamos lá. Eu, Rafael, não faço enceramento jamais. Nem com aumento de DVO, nem com dente vestibularizado, nem com diastema, jamais. É perca de tempo. Por quê? Porque a minha metodologia prevê não depender de absolutamente ninguém além de mim. Então, se eu não consigo solucionar aquele caso, eu preciso ficar bom o suficiente para solucionar aquele caso. Rafael, eu quero fazer o meu enceramento, eu sozinho. Beleza, você pode, acho até válido, se você ter tempo para isso. Mas a minha metodologia prevê não depender de ninguém, solucionar o mais rápido possível em menos tempo clínico para você. Eu não quero que você passe uma semana para fazer R$ 5.000. Fazer um caso de R$ 5.000. Eu quero que você faça isso em 4 horas. Em 5 horas. Eu não quero que você passe a semana moldando, planejando, encerando, imprimindo modelo, vazando o gesso e provando. Aí você vai tirar e dá erro, aí quebra a resina, que está polimerizada fora da boca. Aí você tem que refazer aquilo, aí você instala, dá diferença, não adapta bem. Não quero isso. Não quero isso para você. Eu quero que você aprenda a fazer sozinho algo que fique bom, que está perfeito, da maneira mais rápida e assertiva possível. A sensação que o paciente precisa ter é: entrei de manhã feio, saí à tarde bonito. Entrei 1 hora feio, saí 5 horas da tarde
pronto para ir para a festa, sorrisão no rosto, top. Volta para um retorno depois de 20 dias, depois de 6 meses, está gastando com você novamente para as manutenções. É isso que eu pretendo que você execute. É isso que eu quero para a tua odontologia. É assim que a gente consegue ser diferente dos outros, tá bom, Renata? Mas aí, como eu te falei, como orientador, como professor, eu ensino assim. Como o dentista, o aluno vai reagir, vai aplicar, aí é muito com ele, entendeu? Pode ser que você queira e tá tudo bem. Mas eu oriento não. Aprende assim e depois você pode avançar em outros modelos, se você quiser. Só a tira poliéster é capaz de estabilizar o black space. Ela demarca bem a área de espelho na região terço médio cervical? Sim, Carlo. Ela demarca bem a região de cervical e proximal, terço médio e cervical, sim. A minha zona de transição, né, a minha aresta de transição. E não, ela sozinha ela não vai fechar seu black space, não. Você precisa acomodar uma resina ali, talvez fazer mais de uma camada naquela região. Inclusive, eu fiz uma aula de esquenta, acho que foi na primeira semana, na quarta ou na quinta-feira, sobre diastemas. E eu mostro muito bem isso, tá bom? A resina entra na gengiva? Não, Roberta, tudo supragengival. Tem técnica de blindagem plana no curso? Totalmente, totalmente. As aulas do curso são em vídeo? Tem aula em vídeo, tem aula que é vídeo PDF, tem aula prática, mas sim, todas em vídeo. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Quanto tempo de curso e qual dia será? O curso ele é gravado, tá? Tem as aulas ao vivo, que são pré-determinadas, mas a gente sempre pode remanejar, dependendo da demanda dos nossos alunos. Mas o curso ele é todo gravado e a cada 6 meses ele tem novas atualizações. Então tem aula com paciente, tem aula com manequim, tem aula comigo e minha secretária, tem aula comigo sozinho, tem aula do meu time, tem aula de todo jeito, tá? Pode ficar tranquilo que... E quantas horas de curso? Com tudo, se você for um primeiro, até o 30º, por exemplo, você ganhar todos os bônus de cursos, você vai pegar mais de 40 horas de aula, tá bom? Mas só do curso superior, das lentes superiores e inferiores, vai mais ou menos 24, 26 horas de aula, tá bom? Tem aula de 4 horas, tem aula de 15 minutos. Então, é isso. O parcelamento no cartão de crédito ou boleto, como funciona? Parcelamento até em 12 no cartão de crédito, tá bom, Ana? Então, se você não tem, pede o maridão aí, pede o irmão, a irmã, pede o pai, a mãe, emprestado, e fala que dentro de 30 dias você paga ele. Tenho certeza que você vai conseguir. Então, cartão de crédito até em 12 vezes é no cartão parcelamento. Iniciando o curso, quanto tempo conseguirei colocar em prática em pacientes? Se você conseguir aplicar realmente fazendo o que deve ser feito, Carla, uma semana você já pode marcar seu primeiro paciente. Você já vai ter lá já a metodologia pronta para você. Uma semana, 10 dias você já vai conseguir. Claro, Rafael, não tenho material, vou ter que investir no material, comprar resina, comprar ali o adesivo, não tem isso no meu consultório e tal. Então você tem que investir no treinamento, fazer a aquisição dos produtos para você fechar seus primeiros pacientes. Então depende de aluno. Tem aluno que com 2 dias depois do curso, arrebentou. O Eliakim, por exemplo. Não sei se vocês chegaram a ouvir ele na Semana Viver de Resina, mas ele adquiriu o treinamento, ele estava no negativo, estava devendo R$640 para o banco, R$642 para o banco. Cerca de 20 dias depois, 16 dias depois, ele já tinha faturado mais de 20 mil. Em 2 semanas, 16 dias, fazendo lentes em resina todos os dias, porque ele aplicou, ele se dedicou. Mas tem aluno que não vai fazer tanto que precisa, entendeu? Então, é variável esse resultado, tá bom, Carla? Não tem como eu te garantir que vai ser em 10 dias, em 10 meses, em 10 horas, tá? A aula de gengivectomia ensina também a osteoplastia ou só faz com bisturi elétrico? Também tem parte de osso, tá bom? Inclusive tem a técnica flapless, que é uma parte de remoção óssea sem fazer levantamento, né, de retalho, tá? Eu ensino e explico tudo isso também, tá bom, Pedro? A Andressa falou que está ansiosa. A Mara falou que quer ganhar os prêmios. Para fazer o curso, a gente precisa ter manequim? Não é obrigatório, mas eu aconselho que você vá atrás de um manequim sim, porque você precisa treinar. Ou você vá atrás de um manequim, ou você realmente comece a trazer pacientes toda semana. Fazer o que precisa ser feito para ter pacientes toda semana. Então, eu treino manequim até hoje. Ó. Isso aqui é treinamento que eu estou fazendo. Eu tenho meu manequim, eu faço com frequência. Mas não é obrigatório, tá? Você não tem que ter um manequim para fazer. Não.
tá bom? Claro que quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Então, se o manequim te permite isso, é bom ter. Ah, Rafael, não tem um manequim. Cara, pega uma dentadura do vô, troca lá a dentadura do vô e faz na dentadura. O importante é você estar manipulando. Pô, tem um modelo de gesso? Pega um modelo de gesso lá e faz em cima do modelo de gesso. Ah, tem um manequim de pério? Faz lá no manequim de pério. Ah, tem minha mãe? Vai lá. Senta a mãe no consultório, faz num dia, no outro dia você tira tudo de novo, faz de novo, tira de novo. Aí assim, é treino, tá bom? E quanto à lista de materiais para o curso? A gente tem a lista, tem os fornecedores que você pode adquirir, os materiais com descontos, e você pode... É uma lista básica, tá? Então, é uma lista que você vai investir mais ou menos entre R$1.500 a R$2.000. Assim, 3 resinas, é o basicão do basicão, onde você vai conseguir realmente executar 3, 4 casos com aquilo. Para depois você reinvestir se você quiser, tá bom? Quando devo fazer clareamento antes das facetas? Quando você quiser aumentar o seu ticket. Então, por exemplo, você vai vender faceta por 5.000, 10 dentes, você vai vender o clareamento por mais 1.500, você está aumentando o ticket, tá bom? Ou realmente, quando o paciente sentir necessidade. Por exemplo, o paciente ele tem um dente bem posicionado que está vestibularizado. E ele não quer um dente mais branco demais. E ele não tem espaço para você colocar muita resina, porque senão vai ficar mais vestibularizado ainda. Então você tem que fazer um clareamento prévio para chegar numa tonalidade legal. Mas o clareamento, gente, não é milagre não, tá? Não é milagre. Não vai, acho que vou fazer o clareamento, vou colocar uma resina aqui e vai dar certo, vai ficar branco. Não, esquece. Vai fazer milagre não, tá bom? Não vai. Beleza? O Caio fez uma pergunta aqui. Dá para viver bem somente com resina? Caio, seguinte, ó. Hoje, o mercado da estética movimenta mais de 3 bilhões de reais por ano. O mercado da estética, tá? A odontologia estética, ela tá muito aquecida. Muito aquecida. Os nossos pacientes estão buscando com sede tratamentos estéticos. Tá, Rafael, eu sei de tudo isso já. E eu sei também que o mercado tá cheio de dentistas que tá fazendo. Sim, isso é bom. Não acho que ter muitos dentistas fazendo resinas é ruim. Por quê? Porque, cara, imagine que eu e mais 10 dentistas estamos fazendo resina numa cidade de 10 mil habitantes. Então eu tenho ali 1.000 habitantes para cada dentista. E só eu que me dedico, só eu que faço com capricho, só eu que sou um bom dentista. E tem mais 9 fazendo. Daqui a 2 anos, os 9 que fizeram tratamento, nos 9.000 pacientes lá, a tendência é que o tratamento deles não estejam tão bons. Vai estar infiltrando, vai estar fraturando, vai estar com o dente manchado, vai estar com volume cervical, vai estar inflamando gengiva, vai estar dando mau hálito nesse cliente. E esse cara vai estar insatisfeito. Vai voltar para fazer com o mesmo que fez antes? Não. Provavelmente vai fazer comigo. Porque eu desenvolvi bem o meu trabalho durante 2 anos. Então, o retrabalho que vai acontecer a partir de agora, o que está acontecendo, é gigantesco. Está acontecendo já e vai acontecer por muito tempo ainda, muito retrabalho. Pode ter certeza disso. E por que dá para viver de resina? Porque assim, imagine comigo que você cobre, não agora, mas daqui a 1 ano, você cobre R$5.000 para fazer 10 lentes. Se você atender um paciente de resina por semana, gente, um paciente por semana. Imagina hoje você trabalha numa clínica popular e você atende 20 no dia, 15 no dia. Imagina um desses só. Você não precisa de 15, você precisa de pagando R$5.000. 5 vezes 4, R$20.000 faturado. O tratamento de resina, se você faturar 20.000, você pagar R$2.000 de um aluguel de um consultório por turno, não, nos 4 turnos, né, que você vai atender R$500 por turno, R$2.000 no aluguel. Você não vai ter custo com secretária, você não vai ter custo com mago, não, você pagou lá o turno. Então, dos 20, 2 você gastou com aluguel. Para fazer 4 casos, 5.000 cada um, vezes 4 casos no mês, você vai gastar aí mais ou menos de material uns R$1.200. Vamos arredondar para R$2.000 materiais? Então você pôs, de 20.000, você pôs R$2.000 no aluguel, 4 turnos só de um consultório que você aluga, sábado à tarde, se você quiser, e mais R$2.000 de materiais. Beleza. Sobrou agora 16.000. Vamos supor que você coloca R$1.000 em marketing, que você investe em marketing, faz seus videozinhos, faz suas fotozinhas legais, R$1.000 em marketing. Quanto ficou na tua mão? R$15.000. Não dá para viver com... A questão de viver com resina não é a quantidade de pacientes. Você não precisa de 20 pacientes no mês. Eu tenho alunos que têm mais que 20, porque os caras gostam tanto de dinheiro que faz 2 casos por dia. Não é necessário. Eu estou falando de um trabalho por semana. E quando você se torna referência, autoridade, vive de resina,
Pô, você vai fazer 3, 4 casos por semana. Tem mercado para isso. Você precisa aprender como chegar lá. Beleza, cara? Então, assim, dá totalmente para ver resina? Dá, cara, dá. Isso eu tenho uma certeza absoluta. Pô, Rafael, mas o meu viver de resina é faturar 200 mil reais por mês. 200. Beleza. Pode demorar um pouco mais. Você vai precisar queimar mais calorias, você vai precisar queimar mais lenha, você vai ter que dedicar muito mais do que aquele que precisa só de 20 mil para viver de resina. Do que aquele que precisa só de 50. Não, eu quero faturar 200 mil reais com resina todos os meses. Beleza, você mora numa cidade de 10 mil habitantes, você não vai conseguir. Você tem que ir para uma metrópole. Tem que ir para uma cidade de 300 mil pessoas, 200 mil pessoas, meio milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas. Eu tenho que ficar muito bom naquilo, eu tenho que ser o top 1 da cidade. Eu tenho que trabalhar, não posso escolher paciente. Eu tenho que trabalhar só a sol, fazer 2, 3 casos por dia. Então, sim, depende do que é ver de resina, mas dá para viver. Tá bom? Faça anatomia secundária? Alguém perguntou, acho que foi a Andressa. Sim, faça anatomia secundária e a anatomia secundária vem muito no acabamento e polimento, tá bom? E eu vou responder essa última pergunta tentando mostrar aqui um caso, mostrar basicamente aqui alguns detalhes sobre acabamento e polimento. Espera aí que eu vou tentar mostrar, não prometo, porque eu tenho que mudar algumas coisas aqui. Mas é isso, assim, no geral, no grosso. Pessoal, não vou conseguir, eu precisava recolocar isso aqui no meu microscópio, não é tão fácil. Eu tirei para demonstrar a minha luz, tá? Esse aqui é o fotóforo que eu uso, ó. Ele tem a luz aqui, ó. Ele é sem fio. Pode usar ele aqui, né, no seu coisa. E aí tem um filtro que não deixa endurecer a resina, ó. Não deixa endurecer a resina esse filtro aqui, ó. Então é isso. Só para você entender, reafirmar, amanhã, às 6 horas da manhã, quem tiver no grupo VIP vai ter a oportunidade de se inscrever, garantindo os bônus, garantindo quase R$159 de desconto. E eu espero que você, se você não está lá ainda, clica no link, a minha equipe vai deixar aqui e vai para você se inscrever e garantir a tua vaga, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, a gente pode chamar os nossos grupos de suporte. Não acredite em Pode, cara, entra aqui. Não acredite em tudo que você ouvir de todo mundo dentro do grupo, tá? A gente tem os nossos grupos de suporte e você precisa... Qual controle você quer? Aqui é da TV do quarto que eu não... Ah, TV do quarto? Esse aqui, ó. Obrigado. Nada, cara. Vou deixar lá. Tá bom, agora eu vou lá. Então, o link do grupo VIP. Cadê o link do grupo VIP? Meu time vai deixar aí pra vocês, pessoal. Pode ficar de boa que meu time vai jogar aí pra vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo... Meu time vai deixar. Pessoal, time, manda aí o link do grupo VIP de novo para eles. Eu vou tentar fixar aqui esse comentário também. Para ver se eu consigo... Ó, acabei de fixar o comentário do grupo VIP. Bom, também aqui para vocês nos comentários aqui, tá bom? Tá fixado e meu time mandou aqui de novo. Então vai lá pro grupo VIP, garante teu lugar, tá? Porque eu tô animadaço para te receber e a gente começar a fazer dente de verdade. Beleza? Quero receber todos vocês lá. Um abraço, fiquem com Deus. Uma semana maravilhosa para você. E tamo junto. Te vejo amanhã, hein?